Olá pessoal, estamos hoje aqui em Quintas Automotivas com um convidado muito especial, o César Miani, está nos acompanhando. É um bate-papo rápido, porque, olha, a maioria das pessoas, todo mundo, você está muito famoso. Poxa vida, é verdade? Conhece você pelo programa, pela participação no Autosport, mas a gente sabe que você também tem muito a ver com todo o mercado de reposição, de serviços automotivos. Você tem uma história para contar com isso aí? Não, é verdade, né? Quer dizer, as pessoas me conhecem por conta do programa, mas não têm ideia, realmente, como você disse, da minha história. Veja bem, com 13 anos de idade, eu já estava enfiado numa oficina mecânica, né? Lavando peça, entregando ferramenta para os mecânicos, lavando banheiro de oficina, enfim, foi assim que eu comecei. Isso lá em Santo André, na Autodireção Toninho. E de lá para cá, fui me especializando cada vez mais. Eu não fazia ideia naquela época o quanto entender de carro, apertando realmente parafuso, aprender mecânica na graxa, vamos chamar assim, teria sido tão fundamental para que mais tarde eu me tornasse um piloto de testes. Para ter uma ideia, eu me tornei o piloto de testes mais jovem da indústria automotiva. Com 21 anos, isso em 1989, eu fui piloto de testes da Autolatina, extinta Autolatina, que era a fusão da Volkswagen com a Ford. Quando houve a ruptura das duas, isso em 1994, eu acabei optando em ficar para a Ford até o final de 96. E em 97 eu me tornei um piloto de engenharia avançada na parte de pneus. Porque quando você testa pneu, você tem que saber testar o carro como um todo, a aceleração, desaceleração, a frenagem, a suspensão. Me dediquei muito ao setup de suspensão de um carro e reparo, ou seja, trabalhando realmente no desenvolvimento de um carro. Nesse período eu também pude me aventurar com a parte esportiva, né? Então eu tenho 3 títulos brasileiros, né? Um com a BMW, 2 com a Maserati. O capacete de ouro. Só carrinho mais ou menos. É só carrinho mais ou menos. Em 2007 eu ganhei o capacete de ouro, né? Uma eleição que a gente tem dos melhores pilotos daquele ano. E eu ganhei o capacete de ouro como melhor piloto da categoria VIP. Participava a Porsche Cup, a GT3 e a Maserati. E foi um ano que eu andei muito bem na Maserati, ganhei o campeonato e também fui agraciado aí com o capacete de ouro eleito por 77 jornalistas. E nesse meio todo entrou o programa Autosport. O programa Autosport ele faz agora 15 anos. Eu estou no programa desde o começo. No início eu era um entrevistado, como entrevistamos você aqui hoje. E aí eles falaram, você leva jeito pra coisa, rapaz. Enfim, e não demorou muito e me convidaram para ser oficialmente o piloto de teste do programa. E você sabe que eu gosto muito de falar com o público consumidor, mas o público que mais me encanta é o público reparador. São esses caras que fazem toda a diferença, né? É a conexão da indústria ao consumidor, o tete a tete, o olho no olho com o consumidor. Quem tem é o reparador, é o aplicador. Que legal. E muita gente fala assim, eu penso que piloto de teste assim, é o sonho de consumo. É bem legal, é bem legal. É bem legal, né? Mas o que você acha que foram os diferenciais para você conseguir chegar lá, atingir esse... Porque você começou falando, você começou de baixo mesmo. Foi. Lavando peça na oficina. Foi. Eu acho o seguinte, quando me perguntam, né, me fazem essa pergunta, eu acho que o pulo do gato foi em 2 situações. A primeira, eu sempre fui muito questionador. Por quê? E o piloto de testes, ele é assim. Você vai me dar um componente da Bosch para eu testar. E aí, eu vou te perguntar por quê. Por mais que seja óbvio o resultado, eu ainda tenho que correr atrás, daquele resultado. Eu não posso simplesmente acreditar no que você está me dizendo. O piloto de testes está lá para dar notícia, seja notícia boa ou notícia ruim. Ele não está lá para dar boa notícia. E a segunda coisa foi gostar de gente, gostar de pessoas. Então, durante um período, eu me dediquei muito a entender o que passa na cabeça do ser humano. Por quê? O carro ele é feito para gente, para pessoas. Quanto mais você entender de pessoas, mais você vai conseguir adaptar isso aqui, que é o carro, a ele. Reações humanas na crise. A engenharia, por vezes, ela é um pouco fria. Né? O engenheiro ele é frio. É binário, né? É binário. E você tem que jogar e lançar um olhar mais humano. Então, quando eu, por exemplo, em 1996 falei que os pneus novos, quando você vai trocar 2, ele diferente do que se fazia na época, que
que eram os 2 novos na frente e os gastos ou meia vida atrás, que era o inverso, para sustentar essa minha tese, eu levei em consideração reações humanas na crise. Então, se você colocar o outro, o ser humano, porque tudo isso aqui só existe, carro, mobilidade, enfim, para dar conforto ao ser humano. Então, eu acho que eu me dediquei muito a isso. E hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a televisão, por conta da comunicação, que é atingir o outro, levar uma informação para o outro, que eu faço através do programa, eu faço através da rádio CBN, através de palestras e daí por diante. Eu acho que o pulo do gato foi ser apaixonado, questionador e acho que ter um olhar para o outro, para a pessoa. Muito legal, muito legal. Uma última pergunta para fechar. Claro. Já que você segue de perto toda a evolução tecnológica, hoje eu acho que está todo mundo falando carro autônomo. Sim. Você acha que pilotos de teste sobrevivem com esse Pois é, rapaz, tá vindo não. Assim, eu acho assim, carros autônomos virão, mas será mais um modal, mais um modelo de carro. Assim como eu também estou muito convencido de que carro a combustão nunca vai deixar de existir, ele vai continuar sendo existido, ou seja, serão o que teremos como hoje. No Brasil, até pouco tempo atrás, só tinha 4 grandes marcas. Hoje nós temos mais de 20 fábricas no Brasil e uma centena de modelos. Então aumentou, na verdade, o leque de opções. Dentre os leques de opções, hoje discute-se carros híbridos, elétricos, a hidrogênio, a etanol, a gasolina. O que vai aumentar é o leque, né? O carro autônomo, propriamente dito, como um carro. O carro autônomo é importante porque ele evita acidentes, né? Não é nem a questão da comodidade, ele enxerga o que o ser humano se distrai, mas o carro autônomo não. Mas esse é um caminho. O carro autônomo dá mais trabalho para a gente, diferente do que as pessoas imaginam, porque no fim, o carro autônomo, mais uma vez, ele tem que levar em consideração o ser humano. Então o ser humano tem que entrar naquele carro com o olhar de quem está testando, imaginando o usuário em cima dele. A gente, enquanto piloto de teste, corre alguns riscos, mas que valem muito a pena, no sentido de entregar carros cada vez mais seguros. Então não, acho que o autônomo ele conseguiu fazer uma coisa que é, na verdade, um sonho. Unir a ciência e a tecnologia ao ser humano, né? Eu adoro isso. Lá no passado, alguns pilotos criavam uma rejeição que achavam que isso podia ser uma ameaça. Eu não. Eu sempre pulei para cima deles no sentido de vamos entender o que é essa evolução. Traz informação, eu levo informação. Eu acho que tudo muda. Tudo muda. Você tem que mudar também. A pergunta era uma provocação de propósito. Você frisou tanto o assunto humano que faz uma diferença que evidentemente assim não dá para esquecer que o piloto de teste tem um fator fundamental que é a sensibilidade. Sim, sim. E eu não vi sensibilidade em máquina até hoje. É que qualquer máquina, né, ela tem base 2 de análise, né? O ser humano ele tem base 10. Então o ser humano testado, o teu ser humano treinado, ele consegue ter uma capacidade de percepção muito maior que uma máquina. A máquina ela traz a precisão. Sim. E o ser humano traz uma percepção. O quanto o ser humano percebe, você precisa de 1 milhão de máquinas para tentar ter essa precisão. Mas a percepção, uma única máquina, desde que treinada, ela é perfeita, chamada ser humano. Isso. César, muito obrigado. Foi um prazer participar aqui da quinta. É muito difícil roubar esse cara aqui, a agenda dele. Imagina. E o legal também é que ele acredita no mesmo que a gente acredita, então será sempre bem-vindo. Vamos tentar roubar você mais. Vamos, sempre me chama, eu vou estar por aqui. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau.